Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias lá no livro de Evangelho, Lucas, capítulo 8, versículo 22 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a seguir. Uma passagem conhecida, onde vai falar sobre Jesus apazigua a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos falar dessa forma. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Até aqui, com a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, seu Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por mais esta noite, esta oportunidade que o Senhor nos permite de aqui estar na tua presença nesta hora, Pai, para ouvir da tua palavra, Senhor. Toma, Senhor, a direção da palavra desta noite, toma esse ambiente nas tuas mãos, repreende, Deus, todo o teto de bronze, todo o peso, toda a afronta do inimigo, meu Deus, contra a palavra do Senhor, que caia por terra, e que essa palavra venha alcançar o coração de cada um nesta noite, que aqui se faz presente, Deus, em nome de Jesus, e que a igreja possa saudar o Senhor com as suas palmas. Fique à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, ontem eu tentei arranhar o hino, não consegui, então hoje eu nem vou fazer isso, né? Eu tentei arranhar um hino lá na estância ontem, mas quem não tem dom para louvar é melhor ficar quieto e só fazer o que Deus dá a direção. Amém? Amém. Mas se a igreja quiser, eu vou tentar. Amém? Amém. Quem sabe vocês não acompanham lá na estância lá onde deu certo. Comecei a igreja e terminou. Eu só comecei o refrão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar a palavra, irmãos, eu me sinto maravilhado e alegre na presença do Senhor, e me sinto mais maravilhado ainda e de saber que Deus colocou na minha vida um homem que tem caráter e tem o que me ensinar, tem o que me direcionar. É motivo de alegria ver meu pastor ele demonstrando o caráter que ele tem e aqui pedir a igreja perdão de algo que ele entende que ele errou. Então eu fico muito alegre com o Senhor, que Deus me colocou no lugar certo para ser pastoreado por pessoas certas, pessoas que têm a vida no altar do Senhor e que se alegram na presença do Senhor e sabem entender o momento que errou, o momento de momento de se arrepender. Então eu louvo o Senhor pela vida do pastor Marcos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor em Cristo Jesus. Eu não vou louvar, eu vou direto para a palavra, em nome de Jesus, mas se vocês quiserem, eu louvo. Se vocês não aguentar ouvir. Passei quase 2 semanas tentando, mas não deu certo. Quando começa, esquece. Não dá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma palavra conhecida, aonde o Senhor vai dar uma ordem aos seus discípulos, para que entrasse junto com ele dentro de um barco e fosse de um lado para o outro do lago. Aleluia. Essa semana, irmãos, eu vim conversando com um colega meu no serviço, com o
pastor Salvador ontem falou que eu trabalho com ônibus, ele fez questão de falar, e falou assim que já devia ter visto alguém, aqui daqui da igreja já vi uns 3 já dentro do ônibus, amém? Né? Então, irmãos, eu conversando com um colega no serviço, e ele começou a falar a quantidade de passageiros que ele carregou naquele dia. Falou assim: hoje eu carreguei 400 passageiros. E aí eu comecei a refletir no que ele estava falando. Uma pessoa conduziu a vida de 400 pessoas ao seu destino. Uma pessoa capacitada fez que 400 pessoas chegassem ao destino delas sã e salva e segura. E não muito diferente é a minha e a sua vida na mão do Senhor. Só que existe uma diferença, irmãos, que uma pessoa carregou 400 vidas para 400 destinos diferentes, porém sem conhecer nada da vida de nenhum delas. De nenhuma. Talvez o máximo que ele conseguiria conhecer a vida do cobrador que estava com ele. E nem tão aprofundadamente. E aí a gente começa a refletir o que é Deus na nossa vida. A diferença de Deus na nossa vida, porque Deus nos conduz ao destino que nós precisamos chegar, que é a salvação, porém Ele conhece toda a nossa história. Ele sabe aonde começamos e aonde vamos terminar. Aleluia. E aí eu comecei a pensar sobre essa palavra. Não muito diferente, dentro daquele ônibus existia uma pessoa que comandava toda uma máquina. Existia uma pessoa dentro daquele ônibus que sabia conduzir o caminho até onde precisava chegar. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é o seguinte: é a pessoa, é nós, ser humano, a facilidade que nós temos de confiar na outra pessoa. A facilidade que nós temos de entregar a nossa vida na mão de outra pessoa, sem pensar se aquela pessoa realmente é capaz de me levar até onde eu quero chegar. Sem pensar se aquela pessoa está capacitada de me conduzir ao meu destino. Olha só, irmãos, quantos de nós já entramos dentro do ônibus e fomos daqui até o plano conversando e nem vimos a estrada passar, nem vimos o que aconteceu, se teve alguma adversidade, se não teve, se a chuva atrapalhou o motorista dirigir, se não atrapalhou, se o sol estava tapando os olhos, estava refuscando os olhos daquele homem ou não. Sabe o que é isso aí? Confiar a sua vida na mão de alguém. E por que não fazer isso na mão do Senhor? E por que não confiar nossa vida por completo na mão do Senhor, sabendo que o Senhor Ele é capaz de nos levar até a nossa salvação? O princípio dessa palavra é versículo 22: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. O princípio daqui é a obediência ao Senhor. O Senhor deu uma ordem àqueles discípulos que estavam acompanhando Ele durante todo o dia. Aqueles discípulos estavam com Jesus aonde Jesus foi, aonde Jesus curou, aonde Jesus manifestou a sua glória, aonde Jesus manifestou as suas maravilhas. E quando chegou um certo momento, Jesus dá ordem para aqueles discípulos: entre dentro do barco e vamos até o outro lado. E não diferente dessa passagem é a nossa vida. Quantas vezes Deus nos deu ordem para fazer algo e nós iniciamos aquilo que Deus falou? Quantas vezes Deus já falou comigo e você: vá até tal lugar, faça tal coisa. Só que a palavra do Senhor vai falar que no momento que aqueles homens entraram dentro daquele barco, que eles começaram a navegar sobre aquele mar, e ali eu começo a enxergar o sobrenatural começando dali. Por que o sobrenatural começou dali, irmãos? A palavra do Senhor está falando que eles entraram num barco para atravessar de uma ponta do lago para o outro. E nós que conhecemos o lago, a gente sabe que lago é uma água serena.
não é uma água agitada, não é uma água que tem, aleluia, ondas. Então, a partir do momento que eles iniciaram aquela jornada, o mundo sobrenatural começou a se levantar contra a vida daqueles homens. A palavra do Senhor vai falar que Jesus foi aonde? Foi para a polpa do barco para descansar. Jesus também, dentro aqui, ele era um homem em carne, ele também cansava, o seu físico cansava, ele precisava descansar. Ele tinha passado um dia ali fazendo a obra do Senhor, ali levando cura, ali levando a palavra. Então Jesus, quando entrou dentro daquele barco, ele resolveu descansar um pouco, descansar o seu físico. Aleluia. Então a primeira ordem ali foi que ouvir o comando do Senhor. O primeiro princípio daqueles discípulos foi ouvir o comando do Senhor. O comando do Senhor era que entrasse no barco e fosse até o outro lado. Aleluia, glória a Deus. Aqueles homens confiaram a sua vida na mão daquele que deu a ordem a eles. Entre no barco e vamos até o outro lado. E a palavra do Senhor vai falar que no meio daquela jornada, glória a Deus, aleluia, a gente começa a observar que no início daquela jornada, não no meio, para eles obedecer ao Senhor e fazer o que o Senhor tinha ordenado, tinha dado o comando, eles usaram o recurso que eles tinham no momento. E o recurso que aqueles discípulos tinham para poder ir de um lado para o outro era o que, irmãos? E qual é o recurso que você tem hoje para fazer a vontade do Senhor? Qual é o recurso que você tem hoje para obedecer o comando do Senhor? Naquele momento, o único recurso que eles tinham era o quê? O meio disponível. O único meio disponível que eles tinham era um barco. E eles tomaram aquele meio disponível para obedecer a voz do Senhor. E muitas vezes a gente está dando desculpas para não fazer nada, porque não tem um meio disponível. Muitas vezes nós estamos dando desculpa para não obedecer. Amém. Louvado seja o Senhor pela vida desse jovem. Irmão, ontem eu quase não consegui ministrar a palavra lá na instância. Minha garganta muito ruim, falhando toda hora, tossindo. E graças a Deus, Deus foi passando a mão, operando, hoje está tranquilo. E muitas vezes, a maior desculpa da gente ouvir e obedecer a voz do Senhor é o quê? É o meio disponível. Sendo que Deus não quer o meio, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa obediência. Ele não quer o nosso meio disponível, porque o meio ele supre. O meio para você obedecer a voz e fazer a vontade do Senhor, Ele envia. Não foi os discípulos que deu o barco, foi Ele que deu a ordem, entre dentro do barco. Então Ele já, antes dele dar a ordem, Ele já supriu o meio para poder fazer aquela jornada na presença dele. Aleluia, glória a Deus. E não muito diferente na nossa vida aconteceu no meio dessa jornada, que muitas vezes acontece com nós. A gente até começa a caminhar, a gente começa bem, estamos indo bem, de repente começam as tempestades. Verdade. E é nesse momento que a gente consegue entender como que a gente está. Aqueles discípulos, enquanto Jesus descansava, a palavra do Senhor fala que o mar começou a se agitar de forma tal que as ondas se levantavam a mais alto do que aquele barco. E aqueles discípulos começaram, homens que eram capacitados para aquela navegação, homens que já entendiam o que precisava fazer, começaram a usar os seus recursos, a sua capacitação. E ali eles começaram a fazer de tudo para que aquele barco não afundasse. Começaram a jogar água, começaram a botar água para fora, começaram a lutar contra aquela tempestade, para que não afundasse o que, irmão? O barco. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente está no barco junto com Jesus, Jesus está no comando, mas na hora que a tempestade
tempestade vem, a gente começa a usar o que é o nosso entendimento, a nossa capacitação, o que nós entendemos. Só que o que eu e você entendemos é limitado. Ele tem um limite, ele chega a um certo ponto que nós não conseguimos mais dominar, a gente já não consegue mais resolver. Verdade. Tem certas tempestades que vem na nossa vida que se não for Deus no caminho, a gente não faz, a gente não consegue resolver. Verdade. E a palavra do Senhor fala que aqueles homens começam ali a fazer de tudo para poder que aquele barco não afundasse, até o momento que eles foram até Jesus. Até o momento que eles entenderam que Jesus estava com ele. Mas o problema, irmãos, não é nós lembrar que Jesus está conosco. O maior problema é a forma que a gente vai olhar para Jesus. De que maneira eu vou olhar para aquele que está comigo no meu barco? Se a gente for olhar bem, no momento que eles chegaram sobre onde Jesus estava dormindo, lá em Marcos vai falar que Jesus estava deitado sobre uma almofada, descansando. Enquanto a tempestade estava toda agitada, o barco balançando para um lado e para o outro, o Senhor estava simplesmente descansando. É Deus. E aqueles homens agitados, amedrontados, aquela água batendo, porque é sobrenatural, irmãos. Um lago, de uma hora para outra, começar a se agitar de forma a levantar ondas. Quem já foi em lago aqui? Quem já foi em lago aqui sabe como que é um lago. O máximo que você vai ver é uma balançadinha de água para cá e para lá, e mais nada. Só que a palavra está dizendo que ali as ondas se agitavam de forma tal que estava quase levando o barco a pico. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 23 vai falar assim: navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. Glória ao Senhor. E chegando-se a eles, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Algumas passagens vão falar assim: mestre, não te importa que morremos? Mestre, nós estamos perecendo. Outras passagens vai falar dessa forma. Olha a maneira que eles estavam olhando para Jesus. Eles não estavam mais ali no momento do desespero. A gente perde a visão, a gente perde o foco de entender que Jesus é quem nos dá a salvação, que Jesus é quem nos dá a libertação. Verdade. Se a gente for observar, quando eles viraram para Jesus e falaram: mestre, não te importa que nós morremos, ele incluiu quem? Jesus no meio. Então eles estão ali, não quer dizer que eles estavam orando para Jesus como quê? Como mais um homem que podia ali junto com eles tentar tirar aquela água de dentro daquele barco. Porque no momento que ele falou: mestre, não te importa que nós morremos, ele incluiu Jesus junto. Não te importa que nós perecemos. Nós estamos perecendo e o Senhor está aí, o Senhor não se importa com isso. Nós estamos lutando e o Senhor está aí, o Senhor não se importa com isso. Aleluia, glória a Deus. E quantas tempestades têm vindo em nossas vidas, muitas vezes a gente não tem conseguido olhar para Jesus também como a nossa salvação, temos olhado somente como mais um que está conosco. Só mais um que ali está do nosso lado. Só mais um que ali está para nos ouvir. Quanta tempestade tem vindo na vida das pessoas? Quantas lutas têm se levantado? E as pessoas não têm conseguido olhar para Jesus de maneira diferente. Têm olhado para Jesus somente mais um do seu lado. Somente mais um. Porque quando ele falou: nós estamos morrendo, ele incluiu aquele Jesus que estava com eles, como também um que estava lá morrendo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Porém o Senhor, ao se despertar, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai se revelar para aqueles homens de maneira que eles ainda não tinham visto do Senhor. E eu entendo, irmãos, que muitas vezes o Senhor permite que eu e você passamos por tempestades para que Ele se revele de maneira diferente na nossa vida. De maneira que a gente ainda não conhecemos do Senhor que nós seguimos. Aqueles homens conheciam Jesus que curava. Eles conheciam Jesus que fazia ser enxergar. Eles conheciam Jesus que expulsava demônio.
mas ainda não conheciam Jesus que tinha autoridade sobre todas as coisas. Eles ainda não conheciam Jesus que tinha autoridade sobre o mar, sobre as ondas, sobre o vento, sobre tudo que estava ao redor deles. E muitas vezes Jesus permite eu e você passar por tempestade para que nós conhecemos por total quem é o Jesus que nós estamos seguindo, quem é Jesus que nós estamos adorando, quem é Jesus que está no nosso barco. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar no Salmo 23, versículo 4, assim: ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo. Ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está com cada um de nós. O Senhor está contigo. Ele está contigo na hora da alegria, está na hora da tempestade também. Ele não é só mais um no meio da sua tempestade. Ele não é só mais um dentro do seu barco. Aleluia. Glória a Deus. Prova disso, o Senhor se levanta e repreende o vento e as águas. E após ele repreender o vento e as águas, o que acontece? E cessaram, se fez bonança. No momento que Jesus repreende aquela tempestade que se levantou no meio daquele mar, se fez bonança. E o significado de bonança quer dizer que é estado do mar que é favorável à navegação. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que se fazia contrário à sua vida, agora está favorável à sua vida. No momento que Deus se revela na sua vida, aquilo que está contra você passa a tornar-se favorável. Favorável à navegação. Quer dizer o quê? Que aquele mar que se agitou agora está sereno. Já não tem mais agitação nenhuma. Porém, depois disso, aleluia, depois do Senhor dar ordem ao mar, e depois do Senhor dar ordem aos ventos, aqueles homens vão ficar tão maravilhados. Eles vão ficar tão maravilhados que eles vão começar a perguntar um ao outro: quem é este? Quem é este, irmão? Que até o mar e o vento obedecem. Quem é esse que até as tempestades obedecem? Esse é o mesmo que se faz presente aqui comigo. Glória a Deus. Esse que o mar e a tempestade obedecem é o mesmo que está aqui hoje para repreender toda a tempestade que tem se levantado contra a sua vida. Esse é o mesmo que se faz presente aqui para derrubar toda a muralha que tem tentado te parar. A palavra dele foi lançada: ide e fazei. Aleluia. Glória a Deus. E o interessante é que a Bíblia vai revelar em várias passagens quem é esse. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse, Deus? Vamos ver quem que a Bíblia revela quem é esse? Aleluia. A Bíblia nos diz que ele é. João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6 responde. Fala assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja pouco de verdade. Glória a Deus. Ainda tem dúvida de quem é esse? A palavra fala mais ainda. João 4, 26 fala assim: então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o que repreende o mar e os ventos e a tempestade. Glória a Deus. E se a gente continuar na Bíblia, a Bíblia vai mostrar, vai falar em várias outras passagens. Quem é esse? Verdade. Glória a Deus.
esse que até o mar e as tempestades obedecem? Que tempestade você tem enfrentado? Que luta você tem passado? E de que forma você tem olhado para Jesus? Qual é a maneira que você tem clamado a Jesus? Como derrotado? Porque quando aqueles discípulos falaram a Jesus, não te importa que nós morremos, eles já estavam ali praticamente declarando a derrota deles. Eles não conseguiam mais enxergar a saída. Eles não conseguiam mais enxergar em nenhum momento mais um refrigério naquele lugar. As ondas agitavam. Muitas vezes a tempestade faz isso com a gente. Faz com que a gente se desespere, a gente não consiga focar mais no Jesus que nós servimos, a gente não consegue focar mais no quem é Jesus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18 fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Aleluia. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Oh glória. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou de superior ao deles. Aleluia. Glória a Deus. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia. Ele que sustenta eu e você na nossa Glória a Deus. E voltando para a palavra, por exemplo, do ônibus. Por que não, irmãos? No momento da tempestade, você confiar no Senhor da mesma forma que você confia no motorista quando te leva até o seu destino? Por que não confiar toda a sua vida na mão do Senhor e entender que Ele está capacitado e conhece onde você precisa chegar de maneira sã e salva, de maneira que Ele deseja para mim e para você? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não permita que as tempestades que se levante contra a sua vida tire o seu foco do Senhor que está contigo. Não permita que as tempestades que se levantam durante a sua caminhada venha fazer você entender que Jesus só é mais um que está do seu lado. Jesus não é só mais um, Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que te deu a vida, aquele que te deu o fôlego, aquele que te deu a salvação para que você hoje pudesse aqui se fazer presente. E você se encontra como aquele discípulo desesperado. Se tiver alguma tempestade nesta noite, ela não vai ficar na sua vida mais, porque o Senhor já deu um plano de vitória na sua vida. O Senhor já deu ordem para que o vento se acalmasse, o Senhor já deu ordem para que as tempestades cessassem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu acho mais lindo, irmãos, que além do Senhor se revelar em todas as áreas da nossa vida, em todo momento, Ele ainda nos dá autoridade para fazer as mesmas coisas que Ele fez. Quando nós entendemos que nós estamos no comando, que nós estamos no comando do Senhor, que Ele é o capitão do nosso barco, que é Ele que nos guia, nós entendemos que nós estamos no caminho que o Senhor deseja. E aí a gente começa a praticar as mesmas coisas que Ele praticava. Você tem autoridade nesta noite para repreender toda a tempestade que está sobre a sua vida. Você tem autoridade para repreender todo o vento que sopra ao contrário. Qual vento? É a enfermidade? É a dificuldade financeira? Qual o vento que tem soprado? O que tem soprado, que tem tentado te parar, que tem tentado fazer você desanimar, que tem tentado fazer você se desestruturar? Você tem autoridade, e a Bíblia nos prova isso. A palavra do Senhor nos mostra que Ele nos deu autoridade para isso também. Aleluia. Abre junto comigo aí, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 19.
até o 19. Aleluia. Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Qual foi a ordem que Deus deu para aqueles homens? Versículo 22, qual foi? Que entrasse dentro do barco em força para o mar. E olha só qual é a ordem que Deus nos dá no Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro princípio que nós temos que fazer aqui é o quê? Obedecer o comando. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade. O Senhor te deu capacitação. Não permita que as tempestades venham te parar. Use a autoridade que o Senhor te deu para expulsar todo tipo de tempestade que tem se levantado contra você. E aquelas que têm vindo, aproveite para experimentar o novo de Deus na sua vida. Deus permite vir para nos capacitar e nos moldar. Deus permite tempestade muitas vezes entrar na minha vida e na sua vida para que nós possamos experimentar do seu novo. E também para que nós possamos usar a autoridade que Ele nos deu. Muitas vezes a gente tem olhado tanto para a tempestade, tanto para a dificuldade, tanto para o levanto, tanto para tudo que tem vindo contra, que nós temos esquecido dessa passagem que o Senhor nos ensinou. Nós temos esquecido que o Senhor nos deu essa autoridade. Use a autoridade que o Senhor te deu dentro da sua casa. Use a autoridade que o Senhor te deu dentro do seu serviço. Use a autoridade que Deus te deu no meio dos seus relacionamentos. O inimigo pode até tentar lançar a seta, mas a partir do momento que você entende que o Senhor te deixou por autoridade aqui nessa terra para expulsar demônios, para curar enfermos, para tocar em serpente e você, se for se tomar veneno, não fazer mal nenhum, você entenderá que essa tempestade não é nada do poder que o Senhor tem.